Olá, meu nome é Daniele Kelber, sou sócia na empresa Romana Contabilidade. Muito obrigada por ter a honra de participar dessa segunda edição da Semana do Contador. Obrigada também a todos que estão nos assistindo. E hoje, juntamente com Bruno Massal, que tem um vasto currículo, é auditor fiscal do Estado de Goiás, atualmente é assessor do secretário da Fazenda e coordenador do projeto de auditoria contábil da Cefaz do Estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Bruno, ao nosso evento da segunda Semana do Contador e pode iniciar o nosso bate-papo referente a impactos das práticas da conta contábil Caixa. Obrigado, Daniele. Gostaria de aproveitar aqui para agradecer ao professor Felipe Guerra pelo convite para estar presente na segunda Semana do Contador, esse evento que já é um sucesso. Também agradecer, Daniele, pela provocação sua, juntamente ao Felipe, né, profissionais do estado do Ceará, profissionais que despontam nacionalmente na carreira contábil. É uma honra muito grande estar tratando com vocês aí desse tema que eu já percorro aí há alguns anos na minha vida profissional e nas salas de aula, né? E é um tema que é um desafio muito grande, porque o aluno de contabilidade, o profissional de contabilidade, diferentemente de outras áreas da graduação, que tem um curso de graduação, né? Eles estudam a maior parte do tempo à noite. E você sai da graduação tendo que trabalhar. Essa é uma realidade do profissional da contabilidade, né? Ele começa a trabalhar, talvez, no primeiro período da faculdade, ou ele já começa a faculdade trabalhando. E muitas das vezes, o profissional da contabilidade acaba se formando com o que ele está aprendendo no trabalho, no escritório de contabilidade. E aquele conteúdo teórico da graduação, ele às vezes é esquecido ou assimilado de uma forma equivocada. Esse é um ponto que eu gosto de ressaltar. E também, né, a gente teve um movimento muito grande, né, que impactou a vida dos contadores da década de 90 para cá, de um número muito grande de obrigações acessórias. Então, numa rotina de escritório de contabilidade, por exemplo, o maior número de horas não é dedicado à contabilidade, né? Na escrituração contábil, ele é dedicado às obrigações fiscais. Isso aconteceu no Brasil todo, né, nos últimos aí 30 anos. Foi um movimento que criou um compliance fiscal, um compliance previdenciário, um compliance trabalhista muito bom. Só que agora a gente está vivendo o momento do compliance financeiro e fiscal. E a conta caixa tem tudo a ver com isso, né? Porque na conta caixa a gente evidencia transações que deveriam estar escrituradas ali, que aconteceram em espécie, né? Contrariando até a boa prática contábil. Na realidade, admite-se até, eu separei até aqui a imagem, né, de um cheque. Oh, mas não se usa cheque hoje em dia? Os profissionais da contabilidade que atuam em empresas no interior, por exemplo, cheque é muito comum, ainda se usa, né? Mas nas contabilidades é mais comum ainda. Mas o pior é esse cheque estar escriturado na contabilidade, passando pelo caixa e não ter passado na realidade pelo caixa. Essa é uma realidade que os escritórios de contabilidade vivem. Eu destaco, Daniele, que principalmente naquele escritório que recebe do profissional, do empresário, perdão, um extrato bancário com um monte de documento, né? Um monte de documento em papel, né? E aquele documento não tem um link com o movimento financeiro da empresa. Essa é a realidade dos escritórios de contabilidade, né? Não há um preparo, não há uma conciliação, e isso acaba sendo descarregado na conta caixa. E muitas das vezes, caixa e banco é confundido. Muitas das vezes, movimento bancário ele tem como contrapartida no livro diário banco. Mas algumas operações, isso acontece de forma real. Por exemplo, um saque no terminal bancário com um cartãozinho da empresa,
Isso é verdade. Então, o caixa se relaciona com o banco. Agora, um TED, um DOC emitido pela empresa, não está relacionado com caixa. E um cheque compensado está relacionado com caixa? Também não está. Então, são pontos que no dia a dia o caixa foi sendo utilizado desconhecendo lá o nosso FIPECAF, por exemplo, que determina o que deveria ser contabilizado no caixa. No dia a dia, na prática contábil, que é a exceção, mas acontece em todo o Brasil, o caixa está sendo utilizado como uma descarga, uma válvula de escape do que não se sabe o que é na contabilidade. Só que, até fazendo uma alusão aí que o professor Marcos Lima sempre coloca, né, o Marcos Lima, que a contabilidade é linda, ela é perfeita, porque mesmo que você tenha todas as partidas dobradas e você não saiba todo o conceito de origem e aplicação daquelas transações reais, quando tem caixa 2, a fratura está exposta. Então, na maioria das vezes, a fratura exposta, ela é descarregada onde? No caixa. Né? Então, é muito normal, e aqui a gente está falando em auditoria, Daniele, de uma maneira geral, e você deve vivenciar isso na sua rotina de escritório, né? De pequenas empresas, auditoria de condomínio, auditoria de empresas familiares, e aí está falando aqui de auditoria independente, né? Onde aquela empresa que não tem controle interno nenhum, ela vai aonde? Na Conta conta banco caixa. e conta caixa. Né? Então, você vê no seu dia a dia a consequência disso. Né? Então, a conta caixa, né? Falando da conta caixa, uma conta de natureza devedora que transfere saldo de um exercício para o outro. Uma conta de natureza devedora que transfere saldo de um exercício para o outro. Então, só por essa definição, quem vive a conta caixa na prática, ou seja, escritura o seu movimento ali no dia a dia, o que eu não estou afirmando que usar o caixa é um equívoco, né? Ele pode ser usado, ele deve ser usado se as transações ali forem verdadeiras. Então, só pela definição que eu coloquei, o saldo não pode ser credor. Credor. Né? E aí a gente tem algumas implicações que hoje a legislação não é uma legislação nova que trata disso, mas é uma legislação que está sendo lançado mão dela para evoluir num compliance financeiro e fiscal. Né? Então, o profissional da contabilidade que trabalhava há 10, 20, 30 anos atrás desta forma, ele não vai conseguir mais trabalhar dessa forma. Então, ele precisa dar um passo atrás e pensar no compliance financeiro contábil. Né? E aí eu costumo dizer nas minhas aulas, Daniele, que tem uma coisa que as empresas hoje, que trabalham com cheque, principalmente, elas deixaram de usar, que é a famosa cópia de cheque. Né? Para mim, é um instrumento que garante ali ao contador uma segurança, no mínimo, de que aquela informação foi prestada por alguém, pelo empresário, ele afirmou, ele assinou, e depois para quê? Então, são medidas preventivas que eu acredito que viabilizam muito a segurança profissional do contador, né? A segurança profissional do contador. Então, Daniele, essa é a primeira parte da nossa pauta de hoje, né? Eu queria te ouvir também, se isso é um exagero da minha parte, se isso não é a realidade, ou se no Ceará isso não acontece. O que você me diz dessa nossa primeira etapa? O professor Bruno, ele está equivocado ou não? Bruno, não é exagero. Aqui no Ceará, realmente, existe esse descontrole de algumas... É cultural, né? Essa questão da utilização da conta caixa.
E eu quero fazer um parêntese em relação ao comentário do cheque. Existe um incentivo muito grande dos bancos para as empresas efetuarem pagamento via internet. E por isso a diminuição da utilização dos cheques. Certo? Uhum. Não, esse é um ponto interessante que você tocou, né? Não é nem a temática que a gente aborda hoje, mas esse fomento dos bancos, né? Vocês utilizar, as empresas utilizarem as transações online, tá? Isso aí é um movimento de compliance financeiro para atender às recomendações de compliance à prevenção à lavagem de dinheiro. Tá? Assim como esse incentivo, assim como a DME também. Né? Então, são coisas que a partir da lei de lavagem de dinheiro e o Brasil sendo signatário de algumas convenções internacionais que criminalizam a lavagem de dinheiro, ele se compromete a fazer alguns regramentos de compliance financeiro. Né? Então, isso que você está falando também vem desse regramento. Mas o ponto, o Daniele, que você tocou aí, que eu acho bem interessante, é a questão da cultura, né? Mas isso vem, Daniele, de uma distorção, cultural. Por quê? Porque no passado, transacionar todas as operações financeiras pelo caixa era uma coisa interessante, era um mecanismo de controle. Por quê? Casava-se operação financeira com pagamento, entrava e saía na mesma data e no mesmo valor. No manual de contabilidade, lá no FIPECAF, ele tem um capítulo que ele trata disso, eu não me recordo qual capítulo, mas tem um capítulo que ele trata disso. Então, os profissionais da contabilidade, eles aprendem na prática, mas não vão lá na teoria para ver como funciona. Então, a prática fica pela metade. Na prática, o que a gente tem visto? Né? Uma cópia do extrato bancário no caixa. Tudo que entra no banco sai do caixa. Tudo que sai do banco entra no caixa. Então, isso é o nascimento do problema. E aí eu vejo que isso está empurrando o profissional contábil para fraude. Né? Possivelmente, aí no estado do Ceará, na legislação estadual, deve ter alguma previsão que menciona a conta caixa. Né? Ele menciona a conta caixa, assim como no regulamento do imposto de renda, também tem. Sim, eu posso até citar aqui, né, o decreto 24569 de 97, no seu artigo 827, cita que a Cefaz tem poder para efetuar levantamento fiscal e contábil para apurar o movimento real tributável dos contribuintes. E aí, se eu não me engano, tem um inciso que fala aí no estado do Ceará de suprimento indevido de caixa e saldo credor na conta caixa. Né? O saldo credor na conta caixa, Daniele, é uma coisa que a doutrina fala com recorrência nisso, né? Que a Daniele está colocando, a legislação presume que esses dois comportamentos, quais comportamentos que eu citei, saldo credor de caixa e suprimento indevido de caixa, presumem omissão de receita. Bruno, omissão de receita em caixa 2 é. Então, a presunção é o quê? Né? Aqui falando rapidamente, em poucas palavras para vocês, né? A partir de um fato conhecido, eu concluo por um fato desconhecido, já diz o mestre Geraldo Taliba, né? Já dizia. Então, qual é o fato conhecido? O saldo credor de caixa e o suprimento indevido de caixa. Daqui a pouco a gente dá exemplos disso. E qual que é o fato desconhecido? A omissão de receita. Então, juridicamente, você vai enxergar essas presunções, você da contabilidade, com muita facilidade. O desafio é você transformar esse conteúdo numa linguagem jurídica, Daniel. Esse é um ponto que eu acredito que os contadores deveriam mergulhar. Né? Enxergar essa presunção de uma forma jurídica. Tá? Esse comportamento. O contador ele consegue entender o que é suprimento indevido de caixa e saldo credor de caixa, não tem dúvida. Mas colocar isso no papel, né? Por um trabalho de auditoria, por exemplo,
e mostrar que isso é omissão de receita para um leigo é um trabalho que eu julgo que é muito interessante. Né? E a consequência disso, se você for dando um passo atrás, olha, se eu tenho suprimento devido, se eu tenho saldo credor de caixa, se você for dando um passo para trás, o que deveria ter sido feito que não foi feito, você vai chegar à conclusão que deveria ser um reconhecimento a crédito lá no patrimônio líquido em resultado do exercício. Né? Então, são coisas que a gente precisava avançar. Eu acho que na graduação esse conteúdo é inexplorado. Inexplorado. A gente não vê isso na graduação. Então, né, é um ponto que eu gostaria de levantar, e você deve ter exemplos, né, na sua vida no escritório, né, você deve ter exemplos, porque vai ter situação que o analista contábil, uma empresa, por exemplo, que ela não tem compliance financeiro contábil, o que é o compliance financeiro contábil, né? Vamos falar num português simples, né? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia usar a palavra compliance, que eu ia usar conformidade, né? Mas eu não estou conseguindo cumprir essa promessa. Então, tá no sangue, né? Então, assim, a conformidade fiscal financeira seria, no mínimo, o empresário enviar para o contador todas as operações financeiras que foram executadas na empresa, conciliadas com uma documentação suporte que respaldasse a verdade material. Poxa, Bruno, verdade material é lá no direito. Mesma coisa para vocês da contabilidade, essência sobre a forma, é a mesma coisa. Então, a contabilidade deve refletir a verdade. Eu acho que esse é um dos desafios, Daniele. Eu acredito que você tem alguns exemplos, tem algumas citações para falar, que a gente possa começar a debater aqui e, assim, esclarecer dentro da Semana do Contador, pelo menos levantar a bola desse tema, né? Esse tema tem que estar no radar. Sim, então, o primeiro exemplo, na legislação fala exatamente assim: suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário. Por favor, dê exemplos práticos dessa prática. Não, prático com teoria, né, Daniela? Então, assim, e aí eu gosto de trazer aqui uma coisa que você falou na literalidade do artigo, origem. E nós, da contabilidade, nós aprendemos débito e crédito muitas das vezes sem aprender origem e aplicação. Né? Então, conceito de origem e aplicação, a gente vai aprender lá na faculdade, lá nos penúltimos períodos. E depois você consegue linkar isso com débito e crédito. O débito e crédito ele é empurrado na graduação sem explicar o conceito de origem e aplicação. Se o aluno da contabilidade começa no conceito de origem e aplicação, ele entende melhor o razonete T, né? A escrituração no livro diário, facilita muito. Né? Mas, já que você me pediu exemplos práticos, o mais comum que eu vejo no meu dia a dia, né? Desde 2010, 2011, eu atuo na parte de auditoria fiscal-contábil. O que eu mais vejo de suprimento indevido é clássico, débito de caixa e crédito de banco, cheque compensado, TED, DOC emitido, né? Então, ou seja, a empresa gastou, pagou um terceiro, mas esse recurso não sai da empresa, né? Ele fica dentro da empresa e há só ali uma mudança do numerário do banco para o caixa. Então, ele transforma um fato modificativo num fato permutativo que não altera a situação líquida da empresa. Né? Então, e é um lançamento, o Daniele, que, para mim, né, eu tenho a interpretação, existem julgados nesse sentido, que é um lançamento que ele leva para a fraude contábil. Há uma dissimulação do fato real que aconteceu. Né? O empresário faz o caixa 2, mas quem contabiliza é uma terceira pessoa, o profissional da contabilidade. Né? Então, aí, para mim, é o lançamento mais problemático, é o lançamento que tem suprimento indevido de caixa. Exemplo número 2, esse é famoso, né? Empresa que muitas vezes tem receitas à margem da contabilidade, não escritura todas as receitas, ou
né, paga despesas com receitas à margem da contabilidade, o caixa estoura. E aí, para o caixa não estourar, tem o famoso contrato de mútuo. E esse contrato de mútuo, ele é lançado crédito de empréstimo dos sócios e débito de caixa. Hoje, o que pega hoje, né? É comprovar se isso realmente é verdade. Se o sócio fez o aporte, né? Então, o mais, assim, uma coisa que me dá arrepio é quando eu ouço um aluno falar, mas eu tenho lastro fiscal. O que é o lastro fiscal? Né? Não estou preocupado com lastro fiscal. O mais importante é se você teve a comprovação da efetiva entrega do recurso, que se você der um passo atrás nesse conceito, você tem que saber a origem do recurso. De onde saiu, para onde foi. Sim. Então, são perguntas que o contador precisa fazer antes de escriturar o lançamento, né? Porque o aspecto formal na formação da contabilidade, na formação do profissional da contabilidade, o aspecto formal, ele vem em segundo plano. Né? Isso eu demorei a aprender, Daniela. Eu demorei a aprender de que a diferença de que você podia contabilizar se você tinha a certeza do que aquilo aconteceu. E aquilo é muito mais forte do que um documento, que muitas das vezes ele é produzido sem que aquilo tenha acontecido. E isso também é um conceito, uma transição que o profissional precisa evoluir. Né? A gente tem muito regulamento de imposto de renda na cabeça, mas contabilidade não é só regulamento do imposto de renda. A escrituração contábil é muito maior que o regulamento do imposto de renda. Então, o regulamento do imposto de renda, ele pega um pedacinho da contabilidade e critica ali, coloca regramentos, mas a escrituração contábil é uma coisa, a legislação fiscal é outra. Em alguns momentos, isso fica congruente, isso tem uma interseção, lógico que tem, né? Mas eu entendo que isso precisaria de uma atenção maior. Então, esse, para mim, são os dois casos clássicos, né? E aí vem surgindo um outro que também é muito parecido com um empréstimo com os sócios, que é o AFAC, né? Adiantamento para futuro aumento de capital, né? Debitando caixa e creditando a AFAC. E aí eu vejo também aí uma análise muito parecida com a análise do empréstimo de sócio, que aí ele cai em uma outra presunção também, Daniela, que pode ser passivo fictício ou suprimento indevido de caixa. Então, são coisas assim, você tá vendo que é cíclico, né? Você sai de um e cai no outro, sai de um e cai no outro. Então, você deve se deparar também com essas realidades aí no seu escritório, né? Na vida de contadora, né, há anos e estudante, nós temos aqui alguns outros exemplos, Bruno, de operações que costumam ocorrer na conta caixa, sem a preocupação da DME citada anteriormente, né? Uhum. Eu posso dar como exemplo distribuição de lucros para sócios, né? É muito comum, às vezes porque a empresa realmente movimenta dinheiro, mas não sabe exato quanto tirou, quanto o sócio tirou, né? E às vezes para fechar a conta, fazemos essas operações, né? Pagamentos de prolabores também é comum pela conta caixa. Proprietários ou funcionários da empresa que compram coisas para a empresa e é feito um reembolso, mas acabam que não movimentam corretamente pela conta de reembolso, fazem diretamente na conta caixa, né? Isso tudo que você coloca, eu queria colocar uma linha muito tênue aí, né? Esses dias eu vi um delegado de polícia falando, que numa entrevista na TV, ele colocou assim, olha, não quer dizer que a pessoa tenha dinheiro em casa, que isso é fruto de produto criminoso. Ok? Achei o delegado muito ponderado. Ele falou, deixou isso bem claro para o jornalista. Né? Ele vai entrar no inquérito, essas informações, e isso vai ser analisado. A mesma coisa do que você está colocando. Né? O sócio não pode pagar a despesa particular na conta da PJ?
Tanto pode que ele faz. Pode, Mas não deve. Isso, Mas não deve deve. por quê? Porque ele está contrariando o regramento contábil. Se ele tiver uma conta contábil específica, com aquele direcionamento, se no estatuto da empresa dele ele prevê aquele gasto, societariamente, qual a implicação? O problema é um impacto para fins de imposto de renda, previdência, né? Ele tem um risco fiscal envolvido nisso. Mas do ponto de vista societário, se isso estiver claro, se estiver contabilizado corretamente, né? O que você está colocando é que quando isso não é contabilizado corretamente, a descarga, a válvula de escape é o caixa, aí é um problema. É o caixa. É o problema. Por quê? Porque a informação chegou pela metade. E aí é o que você falou lá no início. Porque se é cultural, ele volta no conceito da cultura e vai descarregar lá no caixa, porque lá ninguém olha. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto que eu queria até frisar com você, que não quer dizer que ele pague uma despesa do sócio, que ele tem que ter um problema no caixa. Não. Tá? O outro ponto que você colocou, que eu até já esqueci, eu fui no dos últimos. Tem a questão também, tem essas contas digitais novas, bancárias, Sim. E algumas contas não aceitam pagamento de impostos, por não ter código de barras. O que está acontecendo? O sócio paga pela conta dele, pessoa física, e na pessoa jurídica não aparece, porque o banco dele é dessa conta digital. Aí o que acontece? As pessoas acabam lançando pelo caixa. Mas de fato não foi isso que aconteceu 100%, né? Lança pelo caixa por conta da cultura. Isso. Porque, na verdade, isso daí geraria um outro lançamento contábil que, se fosse de acordo com a realidade, não seria esse. Tá vendo? Exatamente. Aquilo que você falou no início está se repetindo, né? A cultura, ela está de sobremaneira ali prevalecendo. Então, são coisas que precisa ser desmistificado, né? Exatamente. Então, esse é o ponto, né? É registrar corretamente. Nesse exemplo, eu entendo que, como o sócio pagou o imposto da empresa na conta pessoal dele, ele tem que receber um reembolso, né? Sim. Um reembolso. E não transitar mais pela conta caixa. Sim, e aí eu acho que isso é até um momento anterior à contabilidade. É a conformidade financeira dele, da empresa, né? Agora, o reembolso aí está sujeito a interpretações fiscais e previdenciárias que também, abre o leque o do ideal é risco. não fazer esse tipo de operação, mas se acontecer, não transitar pela conta caixa. Isso, porque de fato não transitou. Exatamente. De fato não transitou. Então, a conformidade, é a organização empresarial. O problema é que no Brasil, com a pejotização foi tão alta que o instituto, né, empresa, ele não carregou, né, as formalidades necessárias para o nosso país, que é extremamente burocrático, né? Exagera, na minha opinião, exagera na mão, exagera na dose e puxa o freio de mão para o crescimento. Então, assim, o país é burocrático, né? A legislação fiscal é pesada e ela está em cima desses pequenos, não chamo nem de desvios, pequenas inconformidades sendo penalizadas, né, como crime tributário. É a legislação, ela precisa ser cumprida, mas aqui eu faço uma crítica, né? Você exigir uma conformidade financeira e fiscal, né, para lanchonete de rua, de um pequeno comércio familiar, eu acho que é um exagero, né? Mas não é só a norma fiscal, tem a norma profissional de vocês, da contabilidade, né? Que também traz uma obrigação de fazer uma escrita contábil. Não estou criticando aqui a obrigação de fazer escrita contábil, né? Que a partir do seu exemplo, a gente vai construindo cenários que pequenos fatos que poderiam ter um controle maior, mas não tem,
começa até acarretando, né, um risco fiscal para as empresas, né? É a crítica que eu faço, é o comentário que eu faço. E eu complemento que o sócio da empresa, o proprietário da empresa, está correndo um risco que ele nem mesmo sabe. Não Podemos sabe. afirmar isso. Podemos afirmar isso. Esse detalhezinho ele não sabe, ele não está orientado, né? Ele não está orientado. E às vezes ele até não imagina, né? Que aquele simples fato dele, pô, estou pagando meu imposto, né? Mas ele está pagando ali na conta da pessoa física, e isso lá na empresa não está bem descrito, né? Isso vem a trazer um risco para ele. Mas também, né? E aí eu faço uma análise reversa do que você está falando. Muitas das vezes o contador, né? Ele não sabe que o empresário faz caixa 2, escritura suprimento indevido por uma questão cultural, e ele acaba fazendo o quê? Ser concorrente num crime tributário que, em tese, não foi ele que cometeu, não foi ele que fez o caixa 2. Né? Mas num lançamento de suprimento indevido caracteriza fraude, né? E aí há semana passada aí teve toda uma discussão nacional em cima da solidariedade a partir da lei estadual de um determinado estado, mas é um ponto que está em discussão, que eu acho que o contador não precisaria passar por isso. Então, eu digo para os meus alunos, Daniela, que o profissional da contabilidade precisava enxergar a contabilidade com um pouco mais de maldade. O que você está escrevendo ali? A contabilidade deveria servir para proteger o empresário, né? Ele está ali escriturando a verdade das transações, mas não, nessa pequena parcela que não tem a conformidade fiscal financeira, a contabilidade acaba sendo empurrando o empresário para o risco, né? É uma coisa que a gente precisa analisar e avaliar junto com os alunos. Eu acho que essa que é uma missão, né? A missão como professor, né, como conhecedor da temática, é a gente diminuir essa pressão social. Isso também é uma pressão social, né? Esclarecendo, né? Burocracia é desnecessário, mas a verdade na escrituração dos livros extremamente necessária. E qual é a missão do contador para se resguardar de problemas? Essa é a pergunta-chave do nosso encontro. Boa pergunta, né? Eu costumo dizer, se o contador ele fez todas as análises, ele tem a posse de toda a documentação da empresa, né? E ele não incorreu nessas temáticas que a gente falou aqui, e ele tem conhecimento de uma receita que não está escriturada, ele deveria registrar a receita. E isso o profissional da contabilidade ele tem capacidade de saber. Ele tem capacidade de saber, né? Fazendo uma análise do balancete, né? O problema é que nós também não temos na cultura, em algumas contas patrimoniais, o contador está fazendo conciliação. Ele acha que conciliação bancária é só na conta banco, e não é. Né? Entender a composição. Então, para ele, a missão dele, né? Não estar ali como um personagem que está contando uma história que não é verdadeira. Né? Assim, de uma forma bem tranquila. Outro dia eu vi na internet, né, um maître falando da carne, que a carne, se você olha a carne diz a história dela. A contabilidade é a mesma coisa. Se você pega o livro contábil, você sabe o que está acontecendo. E isso é inerente ao contador. Só o contador sabe. Quando ele pega o livro contábil, ele olha ali e sabe o que está acontecendo. Então, se o contador tiver esse olhar e não enxergar a contabilidade como mais uma obrigação, com o fato só de entregar, eu tenho que entregar. Não. O que você está entregando?
Você está falando a verdade no que você está entregando e assinando? Você já parou para pensar, Daniele, que todas essas obrigações do cenário do SPED, aquelas que são inerentes ao contador especificamente, são duas, que depende dele. Quais são? SCD e SF. Eu me preocupo com tudo que está em volta, mas essa primeira aqui sempre tem uma beirada. E tem as Sempre empresas do Simples também, né? que Que são entregam a obrigadas por... DEFIS, e aqui Uhum. no estado do Ceará está aumentando a fiscalização dessas empresas, né? Ainda não chegou nessa seara de contabilidade, mas já existe fiscalização de vendas com cartão de crédito. Mas, Daniele, uma coisa assim, uma argumentação que eu fico um pouco contrariado, né? Não estou sendo, não com o que você está colocando, mas com a argumentação. As boas práticas contábeis, ela não tem que vir porque a fiscalização está se movimentando. As boas práticas contábeis, elas são necessárias porque o profissional contábil é aquele responsável para fazer o elo do empresário com a sociedade. Por quê? Porque isso vem lá do Código Civil. Então, é a mesma coisa que se a gente fosse no dentista e o dentista fizesse o serviço da meia boca, meio dente. Não tem, eu não vejo essa diferença de se ter uma conformidade financeira e fiscal dentro da contabilidade, porque existe um movimento fiscal. Eu acho que é esse clique que precisa ser dado. O comentário da empresa do Simples foi em relação, porque existe no mercado empresários que eu converso no meio da rua e chegam a dizer que não entrega nem o extrato bancário para o contador dele, entende? Então, existe uma cultura também de que a empresa do Simples não está sendo vista. Por isso o comentário, porque, como você falou das empresas, né, SCD e SF, eu achei importante mencionar os casos das empresas do Simples. A empresa, o Simples Nacional foi um subterfúgio, né, para menos burocracia. E depois a história foi dizendo que a burocracia foi sendo criada em cima do Simples Nacional, e aí um regramento até e aí o acertado, né, do ponto de vista profissional, estou falando da ITG 2000, né, onde fala da obrigatoriedade da contabilidade. Por quê? Houve uma deturpação em função do cenário fiscal. Eu entendo que essas coisas elas não precisavam estar conexas, eu te entendo, né? Mas não era necessário. Por quê? Porque o que a gente aprende lá na graduação, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Isso, que é a teoria, não precisava ser esquecido. E aí hoje a gente vê um movimento muito grande de obrigações acessórias que, na minha opinião, deveriam estar dentro da contabilidade. Sim. E aí o contador passa o ano todo entregando obrigação acessória, uma coisa de louco. Então, assim, aí vão criando cenários fiscais e a contabilidade vai sendo deixando de lado e um monte de obrigação acessória. Então, é isso que eu coloco. Não deveria ser em função de um movimento fiscal. É essa a crítica, né? E aí a sociedade, né? E aí a sociedade que eu coloco muito mais do ponto de vista dos empresários, precisavam enxergar isso. Mas a gente sabe que é um país burocrático, de carga tributária alta, enfim, tem todas essas análises que certamente outros professores vão fazer aí na semana do contador. Né, Daniela? Eu acho que a gente falou bastante de conta caixa, né? E eu acho que a gente, se fosse explorar aí conta caixa, tem muita coisa que a gente poderia abordar. Eu acho que é um tema que deriva ali, a gente poderia falar só de contrato de mútuo, só de suprimento, mas a ideia aqui, nesse evento, é a gente trazer essa temática. Essa temática não precisa ser esquecida, ela precisa ser acesa para a gente enxergar todo esse movimento. Concorda?
Sim, Bruno, é super importante, pois essas movimentações efetuadas de maneira errada na conta caixa, né, fictícias, podem naturalmente obrigar a entregar a DME, que é a Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie. É uma declaração obrigatória desde janeiro de 2018, né, e que tem outro fisco olhando para você, que é a Receita Federal. Então, o que eu achei mais importante no nosso encontro é essa questão. Gente, tenham cuidado com as movimentações na conta caixa, né? Reflitam, que seja refletido apenas a movimentação espécie da realidade. E o que é duvidoso, por questões de comunicação, que seja verificado, analisado, lançado nas contas contábeis corretas e tudo vai ficar bem. É verdade. Até para a gente ir finalizando, né? A questão dessa obrigação, mais uma obrigação acessória, né? De fato, ela não precisaria existir, né? Porque na escrituração contábil você já está dizendo o indicativo, né? As autoridades têm as informações e podem ter as informações financeiras, né? Não precisaria fazer essa declaração, mais uma declaração. Mas concordo com você, né? Se você faz uma declaração, ou negativa ou positiva, e na contabilidade você escritura de forma positiva que tem uma movimentação no caixa, é porque tem movimentação em espécie, né? Onde que você está falando a verdade? Eu concordo com você, né, que a gente precisa pensar nessa conformidade financeira fiscal contábil, né? Eu acho que é o último degrau, né? Professores do evento vão falar, né, das obrigações acessórias, do SPED, mas eu acho que a gente caminha para o último evento para fechar o ciclo de conformidade, né? O país ele caminha para isso, né? É um trabalho mais longo, demanda um certo capricho dos profissionais de contabilidade e realmente exercer a contabilidade como mecanismo de gestão. Se você usa a contabilidade para tomada de decisão, ela tem que ser real, né? Ela não pode ser uma história contada de um outro jeito. Com certeza. Daniele, queria, para a gente fechar aqui o nosso tema, agradecer você por fazer essa troca, essa interação comigo no dia de hoje, né? Dizer para todos os que estão assistindo o nosso encontro que é uma oportunidade muito boa da gente estar trabalhando esse gargalo. Queria agradecer ao professor Felipe Guerra pelo convite, mais uma vez, e que seja a minha primeira participação nesse evento, seja a primeira de muitos. Muito obrigada, Bruno Massal, pela participação na nossa segunda semana do Contador e volte sempre. Tá bom, obrigado.